Vem comigo para Romanos capítulo 6. Sabe uma coisa que eu acho interessante na nossa vida cristã? Às vezes a gente entende uma parte da mensagem de Deus, mas leva um tempão para a gente entender, na verdade, tudo aquilo que vem junto. E aqui em Romanos 6, eu vi que é exatamente isso. Porque Paulo, ele falou sobre a graça, falou sobre o perdão, falou sobre uma nova história em Cristo. Mas agora ele precisa explicar uma coisa. Se Deus me perdoou pela graça, isso significa que a minha vida continua igual? Essa é uma pergunta importante. Porque tem uma diferença entre receber perdão e realmente ser transformado. Então, até aqui, Paulo, você percebe que ele, na verdade, ele está construindo uma sequência. Então, vamos lá lembrar um pouquinho. Romanos 1, todos se afastaram de Deus e precisam do Evangelho. 2, religiosidade não consegue justificar ninguém. 3, todos pecaram. Mas Deus oferece uma justificação pela fé em Jesus. No Romanos 4, Abraão, através de Abraão, ele nos mostra que a fé sempre foi o caminho de Deus. Em Romanos 5, ele traz, através de Cristo, uma nova história para aqueles que estavam em Adão. E aí Paulo responde uma pergunta: se a graça é realmente tão poderosa assim, qual que deve ser a relação do cristão com o pecado? Aí ele, na verdade, ele começa a fazer uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Essa pergunta, na verdade, parece meio estranha, mas Paulo está levando uma ideia até a sua consequência final. Então, assim, se alguém pensa que quanto maior o pecado, maior é a graça, então a gente pode pensar que a gente vai continuar pecando para mostrar como que Deus é misericordioso. Mas aí Paulo fala, E essa expressão mostra da indignação, como se Paulo dissesse, não é essa a conclusão da graça. Não é sobre isso. E aí tem um detalhe, porque Paulo não está falando que o cristão nunca mais vai lutar contra o pecado. A Bíblia não apresenta uma vida cristã dessa maneira, a gente já sabe. Então o próprio Paulo vai falar sobre lutas mais pra frente, né? E o ponto dele aqui é outro, que a pessoa que encontrou a Cristo não pode mais enxergar o pecado como antes, porque agora algo mudou. Então ele usa uma imagem até bem conhecida para os cristãos, batismo. Ele diz assim, que se nós fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, também vivamos uma nova vida. Então, olha só, Paulo não está falando sobre um ritual externo, ele está mostrando uma realidade espiritual, algo interno também. O batismo representa uma identificação com Cristo, a velha vida morre, a nova vida começa. E aqui a gente precisa entender bem certinho, porque Paulo não está falando que a água do batismo transforma alguém, cuidado, não é isso. Ele está falando sobre aquilo que o batismo representa, união com Cristo. A pessoa que pertence a Jesus, ela não é simplesmente alguém que recebe uma informação nova, entendeu? Mas é alguém que recebe uma nova identidade. Aí Paulo continua. Ele vai falando que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Essa expressão é bem forte, porque o velho homem representa a nossa antiga condição, que era dominada pelo pecado. Então Paulo não está dizendo que a nossa personalidade desaparece. Isso não significa deixar de ser quem nós somos, mas significa que a antiga escravidão vai perder o seu domínio. E aí ele usa uma palavra que na verdade vai aparecer várias vezes aqui nesse capítulo. Considerem-se. Ele fala, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Então ele não está falando, finge que o pecado não existe. Ele está falando, veja a realidade daquilo que Cristo fez. Porque a mudança começa quando a gente entende quem nós somos em Jesus. Mas, claro, obviamente, surge outra pergunta. Se nós estamos mortos para o pecado, por que a gente sente tanta luta, então? Aí Paulo mostra que tem uma diferença entre presença e domínio. O pecado ainda está presente, mas ele não deveria mais nos governar. Então é como alguém que tivesse perdido o direito, mas ainda tenta mandar em alguma coisa. Mas já não tem mais autoridade. Então ele perdeu o direito, tenta mandar, mas não tem autoridade. E aí Paulo fala, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Aqui, na verdade, ele foi bem prático, porque a gente vê que a graça não é apenas uma mudança de pensamento. Ela alcança muitas outras coisas, nossa boca, nossos olhos, nossas escolhas, mãos, nosso corpo. Então, tudo aquilo que antes era usado para o pecado, agora é entregue, ou pode ser entregue a Deus. E aí ele vai apresentar outra imagem, ele vai falar sobre escravidão. Talvez essa palavra pareça estranha para nós, porque no mundo romano ela era bem assim compreendida, era algo real, porque Paulo usa essa imagem para mostrar que todos servem alguma coisa. Então ninguém é completamente independente. Então a pergunta não é você serve ou não serve. A pergunta é, quem governa a sua vida?
E aí Paulo diz o seguinte: antes vocês eram escravos do pecado e agora vocês são libertos para servir a Deus. E aqui que tem uma verdade, porque a liberdade bíblica não significa fazer tudo o que a gente quer. Na verdade, até bem ao contrário, né? A verdade bíblica, ou melhor, a liberdade bíblica, não é a verdade bíblica, a liberdade bíblica é outra coisa. A verdadeira liberdade é literalmente ser libertado daquilo que nos destrói. Então Paulo, ele termina o capítulo com uma frase bem conhecida, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado paga aquilo que promete, mas Deus oferece aquilo que nós nunca poderíamos conquistar. Então esse capítulo nos lembra que a graça não é uma permissão para a gente continuar igual. Ela é o poder do próprio Deus para criar uma vida nova. E talvez uma das maiores perguntas que a gente poderia nos fazer não é assim, eu sou perfeita, ou eu vou ficar perfeita, porque na verdade nenhum cristão é perfeito, ou vai ser perfeito. A pergunta que a gente tem que se fazer é: minha situação tem mudado? Eu ainda posso lutar, eu ainda posso cair, mas agora existe uma nova batalha, porque antes nós pertencíamos ao pecado, mas agora nós pertencemos a Jesus. Então, eu quero que você pense se tem alguma área da sua vida que você ainda está, de repente, entregando o controle para o pecado, mesmo sabendo que Jesus já te chamou para uma nova vida. E aí você para, né, e tenta entregar isso para o Senhor, pede para a graça te alcançar a entregar isso. A gente vê que Romanos 5 nos mostrou que em Cristo a gente recebe uma nova história, mas aqui no 6 ele mostra que essa nova história deve produzir uma nova maneira de viver, tá bom? Então Paulo, ele ainda precisa tratar de uma outra pergunta. Se a lei de Deus, ela realmente é santa e boa, por que ela não consegue produzir essa transformação? Boa pergunta, não? E essa pergunta, vocês já sabem, a gente vai tentar resolver, esclarecer ela lá em Romanos capítulo 7. Nos vemos lá. Beijo, Deus te abençoe.